Bom, nosso tema, mitos e verdades em oftalmologia para o clínico, né? Em relação à parte da visão, de uma maneira geral, só para fazer uma introdução, a gente estima que 80% das informações que nos chegam do mundo exterior vêm através da visão. Só para lembrar aqui nesse esquema aqui embaixo, né? Que é um corte lateral, a gente tem dentro do olho cristalino, que é essa lente que está aqui em branco, que separa um olho em dois compartimentos. Um compartimento anterior, a câmara anterior, e um compartimento posterior, que é a câmara posterior. Quando a gente fala de catarata, a gente está atuando na parte anterior do olho. A definição de catarata é a opacificação do cristalino, que reduz a entrada de luz nos olhos, causando diminuição da acuidade visual. E é a maior causa de cegueira reversível em todo o mundo. O registro mais antigo que a gente tem sobre a catarata vem de uma escultura existente no Museu do Cairo, datada do século XVI a.C., que mostra uma opacificação monocular do cristalino. Isso é interessante, né? O termo vem do grego e significa coisa que cai, porque na antiguidade pensava-se que a piora da visão que ocorre quando o cristalino se opacifica era causada por uma espécie de véu que cobria lentamente a visão, imitando o curso de uma catarata. A catarata pode se manifestar através de diversos sintomas: diplopia, alterações cromáticas, mudanças frequentes na refração, mas não há dúvida que o sintoma mais preponderante é a diminuição da acuidade visual, né? Quanto mais transparente o cristalino é, mais preta a pupila é. Aqui um cristalino totalmente transparente, aqui a gente já nota essa coloração em marrom, né, da pupila, que é pela opacidade do cristalino, e de vez em quando a gente pode ver cataratas em que o cristalino está completamente opacificado, como aqui. A progressão da catarata, na maioria dos casos, é gradual. Pode variar de um olho para outro na mesma pessoa. Em pessoas mais jovens e nos pacientes diabéticos, a evolução pode ser mais rápida, levando a uma diminuição importante da visão em poucos meses. Só para lembrar, né, o cristalino, as propriedades do cristalino são naturalmente a transparência, né, para que os raios luminosos cheguem até a retina, a propriedade óptica, para que se consiga um foco nítido sobre a retina, anatômica, né, porque o cristalino, como eu mostrei naquele esquema, separa o olho em duas câmaras, e a acomodação, que é variar a refração conforme a necessidade visual naquele momento. Só para lembrar que a catarata, ela esmaece as cores, esmaece as formas, ela tira a nitidez, mas ela não reduz o campo visual do paciente, ao contrário do paciente glaucomatoso. Aqui a gente vê um paciente em fase final de glaucoma, com aquela chamada visão tubular. As causas são múltiplas, né? Podem ser de medicamentos, substâncias tóxicas, doenças metabólicas, trauma, radiações, ou mesmo causas oculares, alta miopia, uveíte, cirurgia intraocular prévia. Esse termo de alta miopia, em geral, para nós, é, quando o globo ocular apresenta um comprimento acima de 26 milímetros, ou quando não chega lá, mas tem lesões miópicas na retina compatíveis com esse diagnóstico. As cataratas congênitas estão presentes ao nascimento, as secundárias estão ligadas a fatores oculares ou sistêmicos, e a preponderante, que é as relacionadas à idade, né? Quer dizer, quanto mais a gente avança em idade, a gente vê que a incidência cresce. O tratamento da catarata é cirúrgico e consiste em substituir o cristalino opacificado por uma lente intraocular transparente, ou seja, um cristalino artificial. A cirurgia da catarata é uma operação delicada, onde se utiliza microscópio, instrumentos miniaturizados e alta tecnologia. A lente intraocular que é implantada pode corrigir a refração pré-operatória do paciente de maneira a deixá-lo menos dependente dos óculos. Quando indicar a cirurgia? É quando existe uma diminuição da visão que afete as atividades diárias do paciente. Pode ser dirigir, pode ser ler, pode ser assistir TV. E é bom que seja uma decisão conjunta do paciente e do oftalmologista. Depois eu vou voltar a esse tema mais adiante. É uma das cirurgias mais realizadas no mundo.
A técnica mais utilizada é denominada de facoemulsificação, na qual a catarata é fracionada e removida através de uma incisão menor que 3 milímetros, para ser mais preciso, atualmente 2,4 milímetros. Em seguida, é implantada uma lente intraocular dobrável, um cristalino artificial, que se expande dentro do olho. Tem várias publicações já na literatura mostrando a melhora da qualidade de vida dos pacientes depois da cirurgia de catarata, né? Dirigir automóveis, até da saúde geral mesmo. A pessoa, quando está enxergando melhor, talvez ela se enxergue melhor também e tenha mais preocupação com a sua saúde. É um benefício bem geral, que é a qualidade de vida, né, que a pessoa ganha. A avaliação pré-operatória envolve risco cirúrgico, né? A técnica praticamente que a gente faz sempre hoje em dia é anestesia tópica com sedação, mas é importante que esse paciente seja avaliado pelo seu clínico, pelo seu cardiologista, e que no momento da cirurgia e até fora tenha o melhor controle possível das doenças sistêmicas. Não é necessário suspender de rotina anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários, porque a gente não faz injeção mais, não tem injeção. A anestesia é só com colírio. Então, o risco de trombose desse paciente seria maior do que o risco de hemorragia ocular. Praticamente, a gente não lida mais com esse risco, porque não injeta e a incisão é feita na córnea, que é a vascular. Falando também da parte ocular, principalmente em relação a essas lentes de última geração, que tendem a dar uma melhor visão do paciente, é importante também que o paciente faça um tratamento prévio quando necessário, né? Aqueles pacientes que têm os olhos secos, que têm blefarite, que têm meibomite, se eles operarem na vigência desses problemas, isso pode comprometer o resultado visual. A gente estima que 30% dos pacientes submetidos à fasectomia apresentam um astigmatismo corneano igual ou superior a 1,25 dioptria. E a gente sabe que um astigmatismo pós-operatório igual ou maior que 1 dioptria e meia diminui a qualidade visual no caso das lentes multifocais. Então, é importantíssimo, no momento de escolher a lente intraocular, escolher uma lente que corrija também o astigmatismo quando necessário. A escolha da lente intraocular é motivo de algumas conversas, talvez uma não esgote, entre o médico e o paciente, né? Se o paciente é míope e gosta de ler sem óculos, deixa ele míope. Ele vai ficar míope, vai continuar a ler sem óculos, usando óculos para longe, melhorando a visão. Aqueles pacientes que usam lente de contato, corrigindo um olho para longe e o outro para meia distância, que a gente chama em oftalmologia de monovisão, deixa ele assim. Ele tá contente, a maneira que ele vive está contente. Aqueles pacientes mais interessados na qualidade de visão do que na independência dos óculos também merecem uma atenção maior. E tem até aquele paciente que não se reconhece sem óculos, né? Por mais que ele fique enxergando bem, ele acha que o óculos faz parte dele. Ele começou a usar óculos com 10 anos de idade, opera com 70, então aquele que ele vê sem óculos não é ele. Aqui eu trouxe uma cirurgia, editada naturalmente, para dar uma ideia da técnica cirúrgica que é utilizada, né? Como o cristalino é uma lente biconvexa que tem 10 milímetros de diâmetro e 4 de profundidade, e a gente vai retirar esse cristalino através de uma incisão de 2,4 milímetros, a gente tem que utilizar uma técnica que quebre, né, que fracione o cristalino dentro do olho. Aqui, por exemplo, a gente viu uma quebra em 4 partes. Depois, cada parte é emulsificada. E depois que a gente tem o saco capsular, né? A cápsula que envolve o cristalino, o núcleo do cristalino, bem livre de núcleo dessas massas corticais, a gente faz a implantação da lente dobrada e ela se expande dentro do olho. Com isso, então, a gente não tem que ampliar a incisão. E como a incisão é feita em forma de degrau, a própria pressão ocular, intraocular, sela essa incisão de dentro para fora. A gente não precisa dar ponto. Esse segundo exemplo aqui mostra a implantação de uma lente tórica, que é a lente que vai corrigir também o astigmatismo. A cirurgia é basicamente a mesma, só que vocês vão reparar que já tem 2 marcas ali
no limbo, mostrando o eixo 0,180. Então, há um cálculo que é feito antes, e depois que a lente é colocada, a gente tem que alinhar esses 3 pontinhos, eu acho que vocês estão vendo ali, com aquele eixo que a gente quer que ela fique para corrigir o astigmatismo. Aqui, só para fazer uma reflexão em cima do que eu falei, quando deve ser. Tem aquele paciente, por exemplo, que quer apressar a cirurgia. Eu vou ter catarata um dia, mas você tem queixa de visão? Não. Você dirige? Não precisa, pode esperar mais. E tem aquele paciente também que a catarata vai se desenvolvendo lentamente, a gente sente que o cristalino está ficando muito denso, né? E a gente diz, olha, tá bom de operar agora, né? Quer dizer, essa conversa vale para os dois lados. Mitos e verdades. A catarata precisa estar madura para ser operada. Não. A cirurgia está indicada quando existe comprometimento importante da qualidade visual. Esperar demais pode aumentar a dificuldade cirúrgica e elevar o risco de complicações. A cirurgia da catarata é perigosa? Não. É um procedimento rápido, que dura de 15 a 20 minutos. O risco de complicações existe? Existe, claro que existe. Toda cirurgia tem risco, mas é pequeno. E lembrar sempre que é uma anestesia tópica com sedação. A catarata pode voltar após a cirurgia? Não. O que pode ocorrer, e não é uma complicação, é uma decorrência esperada da cirurgia, é que aquela cápsula que vocês viram onde a lente é implantada, ela pode perder, com um ano de pós-operatório, 2, 3 ou 5, ela pode perder um pouco a transparência, e aí a gente faz uma abertura com IAG laser, que é um procedimento totalmente ambulatorial, rápido, indolor. Após a cirurgia, nunca mais precisarei de óculos. Eu diria que a pessoa vai ficar menos dependente dos óculos, né? Mas eu, por exemplo, pessoalmente, nunca assumo esse compromisso com o paciente. Eu não assumo. Quer dizer, os resultados são bons, mas eu sempre deixo o paciente ciente de que, para algumas, geralmente para atividades mais de perto, ele pode necessitar dos óculos. E é bom sempre lembrar que, por melhor que fique a visão do paciente, quando ele vai ler de perto, se não tiver uma boa iluminação, ele vai ter dificuldade, porque por melhor que o paciente esteja, ele tem uma sensibilidade ao contraste diminuída. Então, a maneira dele superar isso, dependendo dele, se puder aumentar a iluminação, ótimo. Se não puder, nessas horas, ele vai ter que usar uns óculos para perto. Basicamente, as lentes monofocais. Se você corrige para longe, o paciente vai usar óculos para perto. Se ele era míope, de 2,5, doutor, eu quero continuar lendo sem óculos. Tá bom, vai ficar míope, vai usar óculos para longe. As lentes multifocais ou de foco estendido dão uma maior independência dos óculos, que varia de paciente para paciente. A cirurgia dói? Não, não dói. O que o paciente sente normalmente é uma leve pressão no início da cirurgia, porque no início da cirurgia a gente tem que colocar anestésico na câmara anterior, tem que colocar material viscoelástico, ele sente um pouco, mas isso nunca vi se traduzir em dor. E ele está sedado. Não posso abaixar a cabeça ou me movimentar por semanas. Não. Atualmente as restrições são bem menores e, independente do paciente operar catarata ou não, se ele abaixar a cabeça abaixo da linha cintura, ele vai aumentar a pressão ocular, né? Então, se a pessoa, por exemplo, faz yoga plantando bananeira, não vai ser com uma semana que ele vai fazer isso, né? Quer dizer, é esse tipo de coisa, mas eu diria que, evitando um esforço maior durante a primeira semana, na segunda semana ele faz uma bike, ele faz uma bicicleta ergométrica, ele vai caminhar, não restringe tanto, não. Evitar coçar o olho, mas isso não é só na cirurgia de catarata, é em geral, né? Porque, sobretudo, os especialistas em córnea, quando vem o paciente coçando o olho, eles têm vontade, às vezes, de suicidarem ou de matar o paciente, porque pode ser um fator indutor de ceratocônia. E a higiene adequada, né? Que parece uma coisa interessante de eu colocar aqui, mas às vezes a gente vê, né? Não tem ideia, tem um tratamento com o paciente no consultório, mas a gente vê que na hora de operar, a higiene pessoal deixa um pouco a desejar. Felizmente isso é raro, mas acontece. A recuperação é demorada? Não. A melhora da visão, em geral,
é notada nas primeiras 24 a 48 horas. A estabilização da refração é muito rápida, porque a incisão é muito pequena. Então, num instante, ela cicatriza. E a incisão cicatrizando, não tem mais mudança de grau. Aquele paciente, aquela refração que o paciente apresenta com 2 meses de operado, ele vai apresentar com 2 anos, não vai mudar mais. Diabéticos ou pacientes muito idosos não podem ser operados. Não. Você tem aquele paciente diabético, por exemplo, que além de estar se queixando da visão, ele também precisa, mesmo que ele não tenha ou já tenha algum grau de retinopatia diabética, a catarata atrapalha para os dois lados. Chega uma hora que você não consegue fazer um OCT nele, que você não consegue mapear a periferia da retina. Então, é bom sempre levar isso em consideração. Os diabéticos necessitam de acompanhamento clínico e oftalmológico mais cuidadoso, mas isso até independente da cirurgia, né? Laser é melhor do que a cirurgia convencional? Não. O laser femtosegundo pode ser utilizado em determinados casos, mas não é obrigatório para que se obtenha bons resultados. A indicação correta e a experiência do cirurgião geralmente são mais importantes. Bom, eu não quis me alongar, procurei levantar aí alguns pontos que a gente vai poder discutir depois, conversar sobre eles. Aqui uma homenagem ao meu querido amigo Henrico Bianco, que era um pintor fabuloso, né? A gente tem que ter uma visão boa para enxergar essas maravilhas da vida. O médico americano Charles Kellman, que inventou a facomucificação, ele escreveu alguns livros, né? Um deles chamava Make Them See, Make Them Laugh. Então, você vendo as pessoas enxergar melhor, sem dúvida que elas vão ser mais felizes, não há dúvida. Obrigado. Falou muito bem a respeito aí de uma abordagem generalista, porque hoje a nossa sessão está mais voltada para uma abordagem clínica. Ali nós temos o João Pantoja, que vai representar os clínicos aí, fazendo algum tipo de pergunta. Eu também já deixei aberto aqui para os colegas que querem colocar no chat alguma dúvida, alguma pergunta. E eu só vou colocar aqui uma pergunta assim para o Almir, porque mitos e verdades. Então vamos lá. Agora, nos tempos das famosas canetinhas, os usuários de Ozempic, de Mounjaro, de Egovia, enfim, é, numa cirurgia como a nossa, de cirurgia de catarata, a suspensão desse tipo de cirurgia, eu estou fazendo uma abordagem clínica, né, no caso, para a gente poder atender aí a nossa população clínica que está assistindo. Então, vamos lá, Almir, o que que você faz em termos de Não, rotina? esse é um bom ponto, mas a gente segue a recomendação dos anestesistas. Acredito até que venha da Sociedade de Anestesiologia, né? Quer dizer, você com o paciente, mesmo que a nossa cirurgia não implique em o paciente ser entubado, nada, eu acho que a regra são suspender 3 semanas antes da cirurgia esse tipo de medicação. Ah, tá joia. Então, e João, você tem algum tipo de pergunta a colocar? Não, eu acho que vocês já fizeram uma revisão bastante extensa. A gente vê essa cirurgia, é a cirurgia oftalmológica mais frequente, né? Que a gente vê, pelo menos no campo hospitalar aqui, né? E a gente sempre tem que, como clínico, fazer o risco cirúrgico e fica preocupado se teria alguma coisa adicional. Mas eu acho que nos últimos 20 anos a cirurgia ficou tão mais tecnológica e tão mais rápida que qualquer paciente com grande risco operatório pode fazer uma cirurgia com grande margem de segurança, o que no passado talvez não fosse, né? Precisava de uma sedação maior, alguma outra coisa. Mas hoje em dia, pela forma e a rapidez que vocês fazem, eu acho que isso se tornou uma cirurgia muito mais segura, né, para os nossos pacientes. Ah, alguém mais da audiência aqui presente gostaria de fazer algum tipo de colocação, pergunta? Não? Ah, bom, temos aqui um representante da Ala Jovem fazendo uma pergunta. Vamos lá, Enzo. Não, eu só queria saber também se faz parte da experiência, né, do ambulatório de oftalmologia ver, principalmente nos pacientes idosos e diabéticos que você comentou, é, que quando operam catarata, você vê que não tem mais tanto risco de queda, conseguem qualidade de vida por conseguir se cuidar melhor. E se é uma diferença que você, tipo, nota e percebe na rotina do seu ambulatório. Sem dúvida. Você enxergando melhor, você tem uma qualidade de vida muito melhor.
paciente enxerga melhor, o paciente volta a fazer ginástica, o paciente passa a ser uma pessoa mais afável. Aí, geralmente, o que acontece é isso, né? Porque o que que acontece também? Como, em geral, a catarata progride muito lentamente, a pessoa não se dá conta da perda de visão. Ela acha que aquilo que ela está enxergando é o que todo mundo enxerga. Não é. Ela não tem essa noção. Entendeu? Você vai no consultório, por exemplo, uma pessoa que a catarata induziu 5 graus de miopia. Se você botar um óculos de 5 nela, ela vai enxergar aí talvez uns 50%, mas ela não quer usar óculos. Então, para efeito de indicar a cirurgia, você tem que ver quanto é que ela está enxergando sem óculos. O que que é? É 10%, 5%. O que tem de gente enxergando mal e dirigindo automóvel, andando na rua, se arriscando a uma queda, é um número inimaginável. A gente vê isso praticamente todo dia. Bom, no momento, eu acho que a gente agora já, por enquanto, esgotou as perguntas, então eu vou anunciar a próxima palestrante, que dispensa apresentações. Aliás, o casal que vem adiante, eu acho que é o casal 20 da oftalmologia atualmente, mas, embora dispense apresentações, só para deixar oficial, a doutora Maria Vitória Moura Brasil, que é fellow de glaucoma pela Cleveland Clinic e é chefe do setor de glaucoma do IBOL, no Rio de Janeiro. Um prazer, Maria Vitória, sua presença aqui conosco. Obrigado, Valéria. Obrigado, Pantoja. Obrigado, Almir. É um prazer estar aqui hoje, ainda mais falando um pouquinho do que eu gosto, né, para uma plateia basicamente de clínicos, né, com enfoque um pouco diferente. Tem tantas coisas que a gente já aprendeu de glaucoma lá atrás que a gente não lembra mais, então, para os clínicos, para relembrar um pouquinho que o glaucoma está muito presente no nosso dia a dia. Então, eu fiz um pouquinho diferente, então eu vou fazer perguntas, né? Então, o glaucoma, ele é o aumento da pressão intraocular? Mito ou verdade? Mito, tá? Por definição, o glaucoma é a doença do nervo óptico, ou seja, ela é uma neuropatia óptica crônica e progressiva, ou seja, o glaucoma progride. Ele vai ter alterações típicas do disco óptico, né, e da camada de fibras nervosas da retina, mas ele pode ou não estar associado de lesão de campo visual. Então, hoje em dia, a gente tem instrumentos que a gente consegue detectar o glaucoma antes de eu ter uma lesão no meu exame de campo de visão. E o aumento da pressão intraocular é o principal fator de risco, tá? Então, o Almir já colocou, né? Então, para a gente relembrar, na formação da imagem, então a imagem vai entrar pela córnea, passar pelo cristalino e ela vai ser projetada na retina de cabeça para baixo. E essa imagem, ela vai ser encaminhada pelo cérebro através do nervo óptico, quiasma, trato, vias ópticas, até ela chegar no córtex visual para processar a imagem, inverter essa imagem e enxergar. E qualquer alteração nessa via óptica vão ter defeitos no campo visual. Então, lembrar que no glaucoma, o que acontece? O aumento da pressão vai comprimir as células ganglionares da retina, ou seja, de cada fotorreceptor ali sai uma célula ganglionar que ela vai passar pela lâmina cribiforme, que é o final lá do nervo óptico. O aumento da pressão vai comprimir essas células e vai esmagar as células, e esses axônios vão morrer, vão sofrer apoptose. E isso é o glaucoma. E aí, o que a gente vê clinicamente, né, no nosso exame clínico? Então, para quem não sabe, isso é uma foto do fundo de olho, isso é uma retinografia. E aqui a gente vê o nervo óptico. Então, quando o paciente fala, eu tenho um aumento, eles geralmente esquecem o aumento da escavação. Escavação é essa parte pálida do nervo óptico, que é simplesmente a parte que não tem fibras. E o que acontece no glaucoma? Eu vou ter perdas focais, eu posso ter perdas difusas também, mas principalmente perdas focais na minha rima neural e consequente camada de células ganglionares. E o que eu vou ver? Que teste que eu vou fazer? O principal teste é o campo visual. Então, eu vou ter um defeito aqui, a gente vê à direita um defeito típico de glaucoma, que é um defeito arqueado superior. No outro, né, o outro campo visual, um campo visual normal. Né? Todo mundo tem a projeção do nervo óptico no campo de visão, que é essa mancha cega que a gente vê no exame. E o que a gente sabe de um paciente de glaucoma? Né? O que isso impacta no dia a dia? Na realidade, ele não vê um escotoma preto. Ele vai ver uma área blur, uma área sem nitidez. É um paciente que, se acontece, você vê ali, vai passar o carrozinho, ele vai
às vezes vai estar fora do campo de visão dele, então, assim, a gente tem que tentar diagnosticar precoce, porque a gente sabe que paciente com glaucoma tem mais incidência de acidentes, né, de trânsito, e são pacientes que piscam muito, então, para ele compensar esse déficit na visão dele, ele pisca muito, tá? Então, esse é um vídeo super interessante da Universidade de Londres, que tenta simular o que seria um paciente dirigindo com glaucoma. E por que é importante a gente estudar glaucoma, né? Primeiro, glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível, tá? A principal causa de cegueira é refração, depois a catarata, mas esses dois são corrigidos, mas o glaucoma não. Então, a estimativa é que 3% da população mundial maior que 40 anos tem glaucoma, ou seja, 70 milhões, com uma projeção de 110 milhões para 2040. E o que é mais triste é que estudos feitos em países desenvolvidos, como Estados Unidos, especialmente em latinos, em populações de maior risco, 50% não sabe do diagnóstico. Tá? Então, a gente tem que procurar glaucoma. E o aumento da pressão intraocular, será que ela causa dor? Já que é o principal fator de risco? Aí tá, depende. Então, o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o glaucoma mais comum, que é esse que a pressão aumenta e vai danificando, ele, na maioria das vezes, é assintomático. E tem até uma brincadeira que o glaucoma é o ladrão silencioso da visão, porque o paciente só vai notar essas perdas visuais de campo quando a lesão está muito avançada. Em contrapartida, a gente tem também a crise de glaucoma agudo. Então, eu posso ter um fechamento angular, e isso é considerado uma das piores dores e é uma das poucas urgências, né, oftalmológicas. Então, a gente tem que tratar rápido para o paciente não ficar com sequela. Então, para relembrar, a pressão intraocular. O humor aquoso ele é produzido no corpo ciliar, ele vai passar da câmara posterior pela pupila e vai ser drenado no trabeculado. Quando eu tenho um glaucoma de ângulo aberto, essa veiazinha, que é o trabeculado, ela vai ter um aumento da resistência. Então, o humor aquoso não vai conseguir escoar por essa via, vai acumular no olho e isso vai aumentar a pressão lá atrás no nervo óptico. E aí todo mundo ouve lá na faculdade, ângulo aberto e ângulo fechado. Então, o que eu acabei de descrever é o glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, que é o que mais se assemelha a uma hipertensão arterial. Só que o glaucoma de ângulo fechado, ele é muito menos prevalente, mas ele cega quase igual ao glaucoma de ângulo aberto. Então, a gente tem que detectar os pacientes que estão sob risco de ter glaucoma de ângulo fechado e tratar antes que a gente feche. E o que a gente vê aqui? A gente vê aqui na esquerda, o que acontece no ângulo fechado? Eu tenho um bloqueio mecânico, então minha íris abaula e ela não vai deixar o humor aquoso chegar até o trabeculado. Então, esse é um mecanismo de bloqueio pupilar, que é a causa mais comum de glaucoma de ângulo fechado. Então, como é que a gente detecta se é um ângulo aberto ou um ângulo fechado? Através de um exame super simples, que se chama gonioscopia, que é uma lente que a gente encosta na córnea, e o ideal é que a gente sempre faça essa gonioscopia de identação que eu estou mostrando aqui. Por quê? Se eu consigo aqui, aparentemente eu não via nenhuma estrutura aqui, eu consigo empurrar o diafragma írido cristaliniano para trás, ou seja, eu consigo ver, ou seja, esse aqui é um ângulo estreito, mas ele ainda não fechou, ele tem um bloqueio aposicional, então esse paciente eu consigo tratar com laser, o ângulo vai abrir e aí partiu para braço, curou. E isso aqui é uma das coisas mais importantes, especialmente para os clínicos e para a gente, oftalmologista, né? Que a principal causa que eu falei é o bloqueio pupilar. E muitas drogas vão induzir bloqueio pupilar nesses pacientes que estão sob risco. E quais são os pacientes que estão sob risco? Pacientes que, pelo menos, 180 graus dessa veia está ocluída. Então, principalmente, agonistas adrenérgicos e anticolinérgicos. Tá? Mas posso ter um outro tipo de glaucoma de ângulo fechado, causado por rotação do diafragma. São casos mais raros, mas o mais comum que a gente vê aqui é o topiramato. Topiramato, jovem que usa topiramato ou para emagrecer ou para tratar convulsão. Sim, a gente já pega, mas graças a Deus, quando esse paciente chega para a gente, você suspende a droga, você trata adequado e muitas vezes o paciente fica sem sequela.
Anticoagulante também pode causar rotação de corpo ciliar, então são as coisas, e sulfadiazinas, tá? Então são as drogas que a gente tem que ter bastante em mente que podem causar fechamento angular. Então, como eu falei, se eu tenho um paciente que está sob risco de ter fechamento angular por bloqueio pupilar, isso não trata o segundo grupo que eu mostrei, só o primeiro. Eu vou fazer um laser, uma iridotomia. Que essa iridotomia vai proporcionar? Eu vou fazer um orifício na parte colorida do olho, fazer um orifício na íris. Isso vai equilibrar as pressões na anterior e posterior à íris, e essa íris, antes que estava toda abaulada, vai voltar a ficar mais plana e o líquido vai conseguir escoar. Então, eu acabei o risco de fazer crise de glaucoma agudo nesses pacientes. Outra coisa muito bem já explicada, né, pelo Almir, é a facectomia. E por que a facectomia trata também o ângulo estreito? Porque a lente intraocular ela é muito mais fina que o cristalino. E, geralmente, né, o bloqueio pupilar, essas rotações, acontecem porque o nosso cristalino começa a aumentar. Quando a gente chega por volta de 50 anos de idade, você vai começar a ter uma remodelação lá do colágeno, o paciente ainda não vai ter uma opacidade no cristalino, mas ele já começa a ficar gordo. Então, alguns pacientes que chegam, às vezes, com o ângulo estreito, ele já tem catarata, eu posso partir direto para um tratamento do meu ângulo estreito com uma cirurgia de catarata. E como o Almir bem mostrou, hoje em dia, a cirurgia de catarata tem quase um caráter refrativo. A gente não pode prometer isso para o paciente, mas a gente, com os cálculos todos que a gente tem, a gente consegue um resultado refracional para a maioria dos olhos, assim, muito bom. Mas, igual me falou, não dá para prometer que o paciente vai ficar zerado e nem, essa lente é melhor que a outra, que, como o Almir já falou, a gente tem que individualizar o tratamento. O glaucoma não tem cura. Verdade. O glaucoma não tem cura, ele só tem controle. Então, como é que a gente trata, né, o glaucoma? Então, como eu falei, né, a pressão é o principal fator de risco, então a gente vai baixar a pressão do olho do paciente. A gente pode fazer isso com colírio, a gente pode fazer isso com laser, a gente pode fazer isso com cirurgia, tá? E a gente, hoje em dia, trabalha com um conceito assim, de pressão-alvo. Tem pacientes, às vezes, são hipertensos oculares, ou seja, ele tem a pressão alta, ele nunca danificou o nervo óptico e ele fica com 22 de pressão e os exames não progridem e está tudo bem. Ao passo que tem pacientes, às vezes, com glaucoma avançado, que tem 12 de pressão, que é uma pressão ótima para um paciente com glaucoma avançado, e ele progride. Então, a gente norteia o tratamento de acordo com o nosso acompanhamento, gravidade do glaucoma. E outros tratamentos sem ser redução da pressão, né? A gente fala muito em neuroproteção. Neuroproteção em glaucoma é difícil avaliar, porque glaucoma é muito lento. Mas agora estão surgindo várias estratégias que eu acho que vão conseguir aplicar mais esses outros tratamentos através de neuroproteção, como técnicas diferentes de campo visual e realização de OCTs. Mas o que está mais em voga hoje em dia e tem mais estudos é a nicotinamida, ginkgo biloba e acetilcolina também, mas enfim, essas substâncias todas ainda estão em estudo, ainda falta provar mais, mas assim, a nicotinamida, que é o que mais tem estudo, pacientes tomando altas doses de vitamina B3, eles progridem menos no campo visual. Então, assim, mas é uma dose muito alta que é relativamente hepatotóxica, né, em alguns casos, então, assim, ainda não dá para sair prescrevendo para todo mundo. E cannabis, né? É sempre uma questão, é uma questão do paciente. Cannabis tem um efeito hipotensor muito efêmero, muito rápido. Ele pode causar lesão, né, no sistema nervoso central, então não há indicação atual para tratar glaucoma com cannabis. E falando um pouquinho de pressão intraocular, né, já que a gente falou de pressão-alvo, só lembrar que a pressão média do olho não é 12, ela é 16. Tá? A pressão intraocular ela né, faz uma curva gaussiana. A pressão média é 16, ela flutua mais ou menos entre 12 e 20, mas lembrando que 1/4 dos glaucomas são glaucomas de pressão normal, ou seja, nunca chegou a 21 para dar glaucoma. Então, é importante a gente olhar o nervo óptico, fazer os exames complementares para nortear o diagnóstico e o tratamento. E aí, o que é essa tal dessa pressão-alvo, né? Que eu falei que a gente busca hoje em dia. Então, se eu tenho um paciente que ele é jovem, ele é olho único, ele
tem uma expectativa de vida grande, ele já tem um glaucoma moderado, numa idade baixa, de 50 anos, 40 anos, eu tenho que ser muito mais ativo no tratamento desse paciente, muito mais exigente na minha pressão do que num paciente mais idoso. Eu sempre brinco com os meus pacientes que a gente não tem bola de cristal, que eu só garanto até 105 anos, depois de 105 anos eu não garanto mais ninguém não progredir de glaucoma. Mas a gente tem que levar todos esses fatores, história familiar, raça, isso tudo pode interferir em progressão de glaucoma, e aí a gente leva em conta para achar essa tal da pressão-alvo. A gente tem diversos estudos de acordo com a quantidade de glaucoma, do estágio do glaucoma, o quanto que eu tenho que reduzir a pressão de acordo com a pressão basal. Hoje em dia, a gente está tendo uma postura mais ativa no tratamento de glaucoma, né? A gente começou a trabalhar com o conceito de glaucoma intervencional. O SLT, que é um laser seletivo, é um laser que trata essa veiazinha que drena o líquido do olho, que trata o trabeculado. Ele passou a ser primeira linha em tratamento do glaucoma de ângulo aberto e da hipertensão ocular, antes do uso de colírio, atualmente. A gente tem cirurgias mais seguras, as cirurgias minimamente invasivas, e as cirurgias, essas MIBs, são cirurgias que vazam bolha igual a cirurgia convencional, mas de uma forma mais programada. Então, a gente está começando a oferecer intervenções de uma forma mais precoce no tratamento do glaucoma. Então, esse aqui é o principal estudo, né? Então, esse aqui foi um estudo muito legal que foi feito na Inglaterra, que eles compararam pacientes que usavam colírio e fizeram esse laser SLT. Isso aqui é o trabeculado, né? Aí eu estou aplicando o laser no trabeculado. Quando a gente aplica o laser, o que norteia eu ver se eu estou fazendo o laser direito ou não é que fazem essas bolhas de champanhe, então estouram umas bolinhas, então eu sei que a gente está aplicando. E esse Light Trial já mostrou que a longo prazo, pacientes que foram tratados inicialmente com laser têm menos chance de progredir na doença, menos chance de progredir no campo visual, menos chance de necessidade de cirurgia antiglaucomatosa com o passar do tempo. Outra coisa também que está mudando recentemente, quando a gente pega um paciente com um glaucoma muito avançado, a gente já sabe há muito tempo que a trabeculectomia é a cirurgia padrão ouro, tá? Que é essa cirurgia que eu estou fazendo aqui. Mas que a trabeculectomia mantém a pressão mais estável do que os colírios, porque a gente pensa, quando eu passo colírio, toda droga tem uma meia-vida. Quando eu chegar a hora de usar o outro colírio, muitos pacientes estavam fazendo escape, e aí a pressão sobe. Então, pacientes que chegam hoje em dia com um glaucoma muito avançado, com riscos de perda de visão, né, lesões próximas à fixação, eu já parto direto para uma trabeculectomia. Isso ainda é muito difícil da gente convencer o paciente que você acabou de conhecer com glaucoma avançado, bora, vamos operar, mas a gente tem que começar a considerar isso, que isso também já comprovou que esses pacientes progridem menos do que pacientes tratados com colírio. Só para mostrar, então, essas são algumas das cirurgias que a gente faz hoje em dia. Muitas vezes, essas cirurgias que eu falei, minimamente invasivas, a gente vai fazer associado a uma cirurgia de catarata. Então, aqui em cima, eu estou fazendo uma goniotomia com um aparelho que se chama tanito. A gente corta a veia, que eu falei que a veia tem um aumento da pressão, né? Onde aumenta, desculpa, a resistência para causar aumento da pressão. E embaixo estou colocando um stent nesse trabeculado, né? Então, esse stent é o menor dispositivo que a gente pode colocar no ser humano. Estou aberta a dúvidas, queria trazer um pouquinho das novidades do que a gente faz hoje em dia no glaucoma. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho no conhecimento da doença. Obrigada. Pantoja, a palavra é sua, se você quiser aí. Doutora, obrigado pela apresentação. Eu tive uma dúvida, porque eu entendi pelo que você falou, que, na verdade, é uma neuropatia óptica secundária ao aumento da pressão ocular, né? Isso seria a definição de glaucoma. Mas você também falou agora que 25% dos casos, a pressão, quando ela é verificada, ela está normal. Isso significaria que esses indivíduos fazem
uma média de pressão em outros momentos que não são verificáveis mais alta, e é isso que levaria... Não, na realidade não. A gente tem duas teorias de glaucoma, né? Uma do aumento da pressão, que foi a que eu expliquei realmente, que esmaga a cabeça né? Esmaga os axônios na saída, né? Quando ele passa pela lâmina cribiforme. Mas não, você pensa numa teoria vascular. Então, o paciente tem algum problema em vascularização final, né? Uma insuficiência Uma vascular. insuficiência vascular muito distal, não, isso, e de pequenos vasos, porque esses pacientes, muitas vezes, eles têm Renault, eles têm enxaqueca, isso tudo é fator de risco para glaucoma de pressão normal. Mas a gente não tem ainda um exame que consiga avaliar essa microcirculação na cabeça do nervo óptico de uma forma objetiva. Já foram tentados vários, mas não tem uma coisa objetiva para, nesse paciente está alterado, eu tenho esse índice tal, não temos. Então, por isso, assim, a gente acredita que seja uma causa vascular por conta disso. Mas aí, desculpa, o tratamento continua sendo baixar a pressão, porque eu aumento a pressão de perfusão. Então, se eu diminuo a pressão intraocular, eu consigo que chegue mais sangue no meu nervo óptico. A gente, eu particularmente como pneumologista, eu vejo muito paciente que tem asma DPLC. E aí vem aquela velha história de, não estou usando remédio nenhum, doutor, nada não, mas e colírio. Não, eu estou usando aqui o beta-bloqueador, tudo. Quer dizer, como é que hoje em dia são os colírios de primeira linha e segunda linha dentro do universo do tratamento do glaucoma com colírio, por favor? Então vamos lá. A primeira linha de tratamento são os análogos de prostaglandina, tá? São as drogas mais eficazes e de mais fácil posologia. São drogas que a gente aplica uma vez à noite. Eles basicamente não têm efeito sistêmico, mas local eles causam, às vezes, uma hiperemia ocular, às vezes pode até causar inflamação ocular, porque ele é um análogo de prostaglandina, né? Então, ele pode ter alguns efeitos colaterais locais, mas é muito difícil ter efeito sistêmico com análogos de prostaglandina. Essas são as primeiras linhas. A segunda linha é o timolol, é o beta-bloqueador. Tá? O beta-bloqueador é o segundo colírio mais eficiente, mas é o colírio que mais dá taquifilaxia. Então, o paciente acostuma mesmo com o timolol, muitas vezes a gente tem que trocar. Só para deixar todos os clínicos alertas, né? Às vezes a gente vê um paciente que está com uma asma descompensada, a gente vai ver e é o timolol. O malfadado timolol. Não, eu ia fazer umas colocações aqui. Hoje eu estava vendo um chat do Dr. Augusto Baranhos, ele falou que muitos pacientes de glaucoma se salvaram graças à presbiopia, porque o paciente foi procurar um médico por conta de uma prescrição de óculos e dali descobriu que tinha glaucoma, quer dizer, foi examinado, quando bem examinado, Sim. nervo óptico, e dali foi salvo graças à presbiopia, né? Mas outra coisa que eu queria falar, até por conta da colocação que você falou do timolol e tal, mas as prostaglandinas, lembrar que os efeitos colaterais são mais estéticos, então pode acontecer do clínico chegar e um paciente chegar, tô vendo que o meu olho, estou sentindo que eu estou escurecendo aqui as olheiras, os meus cílios estão crescendo. Essa é a parte boa. Para as mulheres sim, né? Para os homens nem tanto. E às vezes o paciente tem questões mais relativas à questão estética, mas tem que botar, eu sempre falo, tem que botar o custo-benefício, quer dizer, até para um homem crescer um cílio, tudo bem, mas é mais importante que ele salve o nervo óptico dele do que outra questão, né? E esses efeitos são reversíveis, né? Na realidade, quando separa, paciente que às vezes precisa evoluir, vai para uma cirurgia e separa o análogo de prostaglandina, depois de 6 meses melhora. Mas uma coisa importante, já que você falou em estética, a gente não pode prescrever análogos de prostaglandina para paciente com olho verde, porque aumenta a pigmentação e o olho fica castanho. E isso é irreversível. E é irreversível, Então, assim, tem muito paciente que fala, olha, o principal colírio vai te deixar com um olho marrom, da cor do meu. E aí não tem volta. Ele, não, doutor, então vamos para outra opção. É isso aí. E a gente estava falando também, o clínico ele vai chegar e vai ver o paciente como um todo. Então, às vezes ele pode até chegar e, doutor, eu tenho glaucoma e tal. E a vida, como é que é a vida dessa pessoa? Você tem que ver ela como um todo. O paciente que usa gravata apertada tem que evitar esse tipo de hábito. Atualmente, você diminui a questão vascular, você fica muito mais propenso a ter problemas. Então, já é até
meio que uma discussão É. das pessoas começarem até, de certo modo, colocarem gravata em situações mais pontuais, Sim. mais sociais, Verdade. por conta disso, né, Maria Não, e Vitória? outra coisa, assim, para clínico, que é muito importante, e uma paciente minha me ligou uma vez desesperada, que ela é jovem, mas ela fez crise de glaucoma agudo com 50 anos. E quando a gente faz crise de glaucoma agudo, a pressão sobe demais e isso isquemia o esfíncter da íris. Então, esses pacientes ficam em midríase, em meia midríase. E aí ela tratou, ela ficou bem, ela voltou a ter uma visão normal. Esses pacientes fazem catarata mais precoce, ela operou catarata, enfim, enxergou normal. Só que ela teve um acidente de carro. E aí, quando foram ver, ela tinha anisocoria. E a pupila não contraía. Mas não contraía porque ela teve uma crise de glaucoma agudo prévio. Então ela me ligou desesperada. Pelo amor de Deus, qual foi o olho que eu tive a crise de glaucoma? Eu falei, mas você está ligando para o meu celular? Você que tem que saber qual é o olho que você teve. Eu posso ver no consultório, mas eu saber de cor qual foi o olho. Eu falei, não. Aí ela contou a situação. Eu falei, não. Se é em um dos olhos, realmente, você tem a pupila dilatada por causa da crise de glaucoma agudo. Uma coisa importante que você falou é essa apresentação de glaucoma agudo, né? Que o emergencista às vezes vê um cara com o olho vermelho, com uma dor de cabeça muito grande, e ele não pensa que pode ser um glaucoma agudo e fica só pensando em alguma coisa intracraniana, né? Muito, muito Então comum. isso é uma coisa muito relevante. E tem que usar o Diamox, todas aquelas coisas agudas, né? Agora, o que eu também achei muito importante você falar é que a causa de cegueira irreversível, digamos assim, talvez mais comum, né? E afetando 3% da população, que é um número muito grande. E a gente, quando está no consultório clínico, a gente avalia o sujeito lá e faz aqueles exames periódicos, tudo, a gente pede para ir no urologista, pede a mulher para ir no ginecologista, né? E tem que pedir também para ir no oftalmologista, para fazer pelo menos uma avaliação, uma checagem, está tudo bem, beleza, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos a gente se avalia, porque não pode perder esse fio da meada, porque a gente não tem condição como clínico de diagnosticar um pré-glaucoma, um glaucoma inicial. Não tem. Obviamente que a gente não quer pegar um glaucoma avançado, né? Sim, não, sim, certamente. E lembrar também, algumas drogas, como a brimonidina, elas podem levar a algumas reações adversas, como, por exemplo, sonolência, descamação da área dos olhos. Então, o clínico, às vezes, pode chegar e se deparar com uma situação: eu comecei a usar uma medicação, mas eu estou meio sonolento. Será que tem a ver? Pode ter, sim. Então, é uma coisa para levantar a bola, que esses hipotensores não só podem dar o que a gente já espera, o olho vermelho, ressecamento ocular, mas Tem efeitos também colaterais sistêmicos. sintomas sistêmicos que o clínico tem que estar bem atento, porque as pessoas esquecem, colírio é remédio. Então, na abordagem clínica, você tem que dar uma geral, inclusive nessa questão. Você usa algum colírio, você usa algum hipotensor ocular, para ficar isso registrado, porque às vezes um sintoma clínico é, na verdade, efeito colateral de uma medicação tópica. Sim. Que nem aquela história, o pessoal acha que passa medicação cortisona tópico e isso não vai ter nenhuma interferência, não tem. Às vezes, quando a Então, pessoa é tem muito que lembrar sensível, esses a pressão detalhes, aumenta. entendeu? Coisa engraçada é que a gente em consultório, Valéria, a gente chega para o paciente, você toma alguma medicação? Não, tomo medicação. Você toma algum suplemento? Você toma Ozempic, Mounjaro? Ah, eu tomo. Agora é comum. Não é Agora é suplemento, isso não é comum. medicação? O que é isso, então? É que nem Rivotril, né? Tem gente que acha que Rivotril não é remédio. Você, né? Mas você toma alguma coisa? Aí vê aquele olho seco. Vem cá, você toma alguma medicação? Então, mais. Você toma, eu já até direciono, você toma Rivotril, algum tipo de medicamento similar? Ah, tomo. Eu falei, eu te perguntei se você tomava algum remédio. Ah, não, mas para mim nem é remédio isso, já é hábito. Hábito não quer dizer que não seja remédio, né, gente? Vamos lá. Alguma outra colocação? Estou vendo aqui Patrícia Contarini, que está acostumada a ter. Olha, Gabriela, vamos lá, Gabriela Eu Guiarone. tenho uma pergunta. Eu amei a aula, obrigada. Que Eu descobri recentemente que o Ray Charles perdeu a visão por glaucoma quando ele tinha 4 a 7 anos, se eu não me engano. E isso me deixou muito triste, assim. E eu queria saber um pouquinho da mudança do diagnóstico precoce de hoje em dia. Como é que a gente pode diagnosticar precocemente e quando pedir a rotina de glaucoma também. Porque, por exemplo, de vez em quando eu vejo às vezes eu vejo um paciente com uma pressão limítrofe, uma escavação 0,5, cuja avó teve glaucoma ou não se lembra direito.
E aí eu fico na dúvida quando pedir a rotina, assim. E aí eu queria saber sobre isso. Então, a gente vai levar em consideração os fatores de risco para ter glaucoma, né? Então, assim, primeiro, o Ray Charles foi glaucoma congênito, né? Então, assim, glaucoma congênito, em geral, nasce, o olho fica grande, né? Que a pressão do olho, o olho é elástico, né? Muito colágeno, então o olho vai crescer, é uma criança que vai ficar com, né, com um buftalmo, que a gente chama quando cresce demais. E muitas vezes você tem opacificação da córnea, então fica tudo branco. Então é aquela criança que nasce e em algum momento, né, no primeiro ano de vida, vai ficar com leucoma. Leucoma é a córnea ficar toda branca. Então, graças a Deus, o leucoma congênito é sintomático, né? A criança vai ter maior sensibilidade à luz, ela vai lacrimejar mais. Então, assim, qualquer criança que tem um aumento do lacrimejamento, você tem que pensar em glaucoma congênito como diagnóstico diferencial, até obstrução de canal lacrimal, você tem que fazer diagnóstico diferencial com glaucoma, e às vezes é glaucoma cortisônico. A criança usou Tobradex para tratar uma conjuntivite e fez um glaucoma secundário. Tá? Então, lembrar, a criança é muito sensível. Então, glaucoma, né, congênito é mais fácil da gente diagnosticar por conta disso tudo. Aí, se eu pego um jovem com glaucoma, aí eu vou ver fator de risco, né? História familiar é 9 vezes mais chance de ter a doença. Então, é coisa pra caramba. Então, se eu tenho alguém com histórico familiar de glaucoma, o ideal é que a partir dos 40 anos comece a avaliar. Tá? Existe glaucoma juvenil, existe glaucoma antes, né, dos 40 anos de idade, mas geralmente esses, então, têm um caráter genético muito maior. É aquela história que a família tem o tio, o primo, o pai que ficaram cegos, que não trataram, que tiveram que operar. Então, glaucoma juvenil também é um histórico muito triste. O paciente acaba procurando mais precoce, porque sabe que os familiares foram afetados, né? Mas, assim, se você tem alguém com glaucoma na família, o ideal é que você comece a investigar a partir dos 40 anos. É isso, a nossa sorte é que vem junto com a presbiopia, com a vista cansada. Então, num bom exame clínico. Mas se você pega um paciente limítrofe, que eu vi uma escavação que está suspeita, mas eu ainda não defini, esse paciente vai ter um campo visual normal, porque eu tenho que perder 1.500.000 fibras para eu ter o meu primeiro defeito de campo visual. Lembrando que eu tenho 3 milhões, então eu tenho que perder 40% do meu nervo óptico para aparecer o meu defeito de campo visual. Então, geralmente, a gente vê o glaucoma mais precoce no ACT. Então, hoje em dia é mandatório a gente pedir o ACT. O ACT é um exame de imagem que quantifica a camada de fibras nervosas. Então, eu gosto de fazer um baseline desses pacientes, mesmo quando eles não têm nada. Se eu sei que ele tem um risco maior, eu quero identificar, especialmente quando ele não tem nada, para seguir. Então, graças a Deus, e ruim, né, ao mesmo tempo, o glaucoma é muito lento. Só 7% desce a ladeira muito rápido. Então, isso dá tempo. Então, não fica angustiada. Que se você pegar um caso que você está em dúvida, daqui a um ano repete os exames e você consegue determinar se o paciente progrediu ou não. Eu tenho uma paciente que eu suspeitava, depois de 10 anos, ela fez um defeito no ACT e ela continua tratando, né? Continua não, começou a tratar e segue sem defeito visual. E vai tratar e vai continuar sem defeito visual. Então, a gente tem... a gente acompanhar o paciente, Paulo Augusto que falava isso, a gente acompanhar o paciente significa que você está tratando, que você está olhando para ver se ele vai evoluir. Então, assim, essa angústia de quando a gente começa é assim mesmo, mas aí a gente vai acompanhando o paciente para determinar. E é isso, histórico familiar, córnea fina é um fator de risco, raça, alta miopia. Aí você vai ver quantos fatores de risco esse paciente tem para ver, né, a frequência periódica que você tem que acompanhar esse paciente. Foi colocado aqui no chat algumas observações, então eu estou aqui colocando. Aqui a doutora Elizabeth Bedship falou a respeito da peraí, bradicardia sinusal pelo uso de timolol. Super comum. É, Super comum. lembrando isso. Bom, Sim. a doutora... Muitos pacientes têm que interromper e salva ele do marca-passo. A doutora Marian Daib Rachid, lembrando que o paciente que usa medicação para hipertensão arterial, se possível, também não usar à noite. Não entendi o que ela quis botar aqui. Eu acho que ela deve estar falando por causa de hipotensão noturna, né? Pode ser.
Assim, né? Se você já usa beta-bloqueador sistêmico, você associar no olho, ele vai ter menor potência. Você pode usar, tem alguma potência, mas vai ser muito menor, porque ele já está usando sistêmico. E dois, hipotensão noturna é um fator de risco para a progressão de glaucoma, especialmente glaucoma de pressão normal. Então, assim, a gente a gente é oftalmologista, mas a gente tem que estar sempre falando com o clínico para ajustar. Então, muitas vezes você tem que pedir um mapa de 24 horas para ver o descenso noturno desse paciente, para ver se ele não está quase morrendo à noite, porque isso é muito ruim para o glaucoma. Tá, joia. E só para lembrar que, já que o clínico às vezes encaminha para a gente, se o paciente já tem alguma alergia prévia, por exemplo, alergia à sulfa, não custa nada fazer uma observação quando isso é sabidamente já previamente, para quando chegar na gente já ter essa observação, porque às vezes o paciente não se dá conta, até que sulfa o paciente até lembra de Mas você fazer sabe uma que tem noção. paciente que tem alergia sistêmica à sulfa, mas não faz alergia tópica à sulfa. Sulfa é uma coisa danada. Você consegue, às vezes, passar. Porque, assim, às vezes só sobrou isso para o paciente usar. E ele não quer operar de jeito nenhum, ou você não quer operar ele de jeito nenhum, e aí, às vezes, você tenta nessas loucuras, e às vezes o paciente não faz alergia. Mas, claro, assim, a gente usa Diamox. Muitas vezes esse paciente não vai poder usar Diamox. Bom, é aquela lembrança da gente falar dos asmáticos, que você já falou, o uso de De Timolol, que o beta-bloqueador. doutor Sérgio Fernandes colocou aqui. E perguntaram, o uso do CPAP interfere na progressão, a apneia do sono propriamente? Então vamos lá. Isso é uma questão que está super dúbia nesse exato momento, porque a gente sabe que a apneia do sono é um fator de progressão de glaucoma, mas o CPAP às vezes aperta o olho também e isso aumenta a pressão do olho, tá? Então, assim, a gente até então falava, não, tem apneia do sono, vai lá. Claro, ele vai ter que tratar a apneia do sono, porque senão ele vai morrer. Né? A taxa de mortalidade, né, é maior em pacientes com apneia do sono. Mas é uma coisa que ainda nesse exato momento está meio dúbio na oftalmologia. Em relação a essa questão da apneia do sono, existem várias interfaces, ou seja, máscaras, que têm várias formas de você prender, né, na parte cefálica. Então, claro que você tem que falar com o fisioterapeuta ou com o especialista do sono para usar uma que não pegue. faça alguma pressão maior na região do globo ocular, né? Que aí você vai ter um problema. Ou que mesmo aperte a drenagem, né? A jugular. Bom, acho que agora a gente já pode encerrar a sua participação. Obrigada. Muito obrigada, Maria Vitória, pela brilhante exposição. Bom, mais uma vez, o próximo palestrante dispensa apresentações. Eu digo que o Oswaldo Ferreira Moura Brasil é de uma linhagem real da oftalmologia, e é verdade, mas vamos lá. Para deixar oficialmente a apresentação dele, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e diretor de assuntos acadêmicos da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Então, um prazer a sua participação conosco, Oswaldo. Vamos lá. Acho que eu tenho que trocar aqui, né? Obrigado, Valéria. Obrigado, Almir. Obrigado, Pantoja. Muito legal ser recebido nesse centro de estudos tão bacana que tem aqui. Parabéns à Rede Dora, ao Copstar. Eu acho que como é que eu passo? Que deixar no primeiro slide. Eu acho que essa sessão foi bolada com muita inteligência pela Valéria e pelo Almir, que eles pegaram 3 das principais causas de perda visual, né? A gente tem catarata, glaucoma, retinopatia diabética, como a Maria Vitória já falou, refração e degeneração macular da idade são as outras, mas assim, de uma forma organizada, para uma sessão voltada para a clínica médica, de uma forma que assim a gente vai fazendo um trajeto, como eu vou explicar para vocês que na retinopatia diabética acontece. Então começou com a catarata, graças a Deus é só do oftalmologista, né? O clínico não faz, eu fico até com medo quando vocês botam vídeo de catarata, vai que os caras aprendem a fazer, né? Pelo menos isso daqui continua com a gente.
mas depois vem o glaucoma, principalmente na parte farmacológica, na parte de urgência, a gente vê que tem muita interação com o clínico, então é uma coisa que o clínico participa muito, mas na retinopatia diabética é onde o clínico, né, o conhecimento da clínica médica, a participação do clínico, do endocrinologista, do cardiologista, são realmente fundamentais e provavelmente fazem a maior parte do trabalho. E fazendo um trabalho bem feito, as complicações da retinopatia diabética acabam chegando para a gente menos e melhoram e facilitam o nosso trabalho e a qualidade de vida dos nossos pacientes. Eu queria deixar claro que eu tenho conflitos de interesse nessa apresentação. O tratamento da retinopatia diabética ele envolve muito a utilização de antiangiogênicos, implantes de corticoide, e eu atuo como palestrante, como consultor dessas empresas, são as principais empresas que fornecem esse tipo de tratamento. Então, a retinopatia diabética ela é a principal causa de cegueira legal nas pessoas em idade produtiva, né? Então, isso é realmente uma doença que impacta demais a sociedade. São pessoas que realmente, elas, além de estarem trabalhando, elas têm que consultar uma série de médicos, elas têm pouco tempo, elas não são um idoso que tem degeneração de mácula e que, se puder, vai no seu consultório todo mês, nem que seja para te visitar, né? Ele não é a catarata que você opera e depois manda voltar daqui a um ano. Eles são aqueles pacientes que ele vai no clínico, que ele vai no oftalmologista, que ele vai fazer exame de sangue e mesmo assim, às vezes fazendo todo esse controle, eles ainda têm um importante percentual de perda de visão. Basta ver que em torno de 30% dos diabéticos com 40 anos ou mais já têm algum grau de retinopatia e pode chegar até 12% os pacientes que têm retinopatia com risco de perda visual, como eu vou mostrar para vocês mais adiante. E a retinopatia diabética, a gente sempre fala como uma doença microvascular, mas na realidade a retinopatia diabética começa com uma neurodegeneração retiniana, então ela é muito mais uma doença de uma neurodegeneração que leva a uma alteração microvascular para depois ter as manifestações clínicas. Isso para nós é cada vez mais importante e esse trabalho que eu botei ali da Stella Vujosevic, que até foi convidada nossa no congresso da SBO, que Maria Vitória foi presidente em 2024, é um trabalho muito marcante porque ela mostra no OCT, antes de você ter alterações microvasculares, que você já tem alteração na camada de fibras nervosas, que você já tem alteração na camada de células ganglionares, mostrando que esses pacientes já estão tendo sinais, né, por conta principalmente da degeneração das células de Miller, que esses pacientes vão eventualmente desenvolver alterações microvasculares e retinopatia diabética. Então, a retinopatia diabética ela é uma escadinha de alterações, né? Hiperglicemia, alterações sistêmicas metabólicas como dislipidemia, outras alterações que levam gradativamente a essas alterações neurodegenerativas que vão levar a alterações microvasculares e que eventualmente vão levar às manifestações clínicas e complicações, como a gente vai ver mais à frente. De uma maneira bem breve, né? Como que a gente classifica a retinopatia diabética para depois a gente poder falar das manifestações clínicas? Retinopatia diabética ela é classificada como não proliferativa quando a gente não tem crescimento de vasos anormais fora da retina, né? Como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, nos quadros proliferativos, a gente pode ter crescimento desses vasos anormais para dentro da cavidade vítrea, no segmento anterior, no seio camelular, na íris. Então, esse crescimento dos vasos anormais vai ser responsável por uma série de complicações e baixa de visão. E por que a gente bota o edema macular diabético, que é a principal causa de perda de visão nos diabéticos separado? Porque o edema macular diabético ele pode acontecer em qualquer fase da retinopatia diabética. Você pode ter diabéticos com alterações muito pequenas, né, alterações ainda leves, e já ter edema macular. Você também pode ter edema macular associado num quadro proliferativo, num quadro mais avançado. Então, a gente tem que estar sempre atento ao edema macular, porque ele é que eventualmente vai levar esses pacientes a perder a visão, a maioria dos pacientes que perdem. Então, quando a gente fala nos quadros não proliferativos, a gente pode classificar em 3 segmentos. Leves são aqueles pacientes que têm apenas microaneurismas. Microaneurisma nem sempre é fácil de ver. Até às vezes, para o especialista em retina, se você faz, por exemplo, uma oftalmoscopia indireta, usando só o capacete, e olha, se não tem uma microhemorragia, o microaneurisma ele pode passar desapercebido. Esses pacientes, muitas vezes, a gente tem que colocar na lâmpada de fenda e olhar no detalhe para você ver se você consegue ver um microaneurisma, ou se você quiser ser mais invasivo, fazer uma angiografia fluorescente
messiaínica, onde aí você tem certeza que tem esses microaneurismas. Mas é muito importante, principalmente nos pacientes com diabetes tipo 1 há pelo menos 10 anos, ou no paciente com diabético tipo 2, no momento do diagnóstico, você já fazer um exame de fundo de olho bem detalhado, porque se você detectar ali, você já sabe que tem a retinopatia diabética, você também já sabe que esse paciente já está numa escala de progressão e evolução da doença e que você tem que ter mais cuidado com esses casos. A retinopatia diabética não proliferativa grave, e aí a gente já está falando em risco de perda visual, é aquela que segue essa regra do 4-2-1. Hemorragia nos 4 quadrantes, engurgitamento venoso em 2 quadrantes, ou as alterações microvasculares chamadas de IRMA, Intraretinal Microvascular Abnormalities, em pelo menos 1 quadrante. Então, quando você tem isso, você já está falando que esses pacientes têm risco de visão, de perda de visão, e 75% deles vão evoluir para quadros proliferativos em até 1 ano. E o que é a moderada? A moderada é o que fica lá no meio. Então, na realidade, a moderada acaba sendo um grupo muito grande, provavelmente a grande maioria dos pacientes com retinopatia diabética não proliferativa. Mas o que muda ali na realidade é a conduta, porque a gente tem mais ou menos o conhecimento do que vai acontecer quando esses pacientes chegam nas formas graves, mas é na moderada que muitas vezes a gente tem que ficar mais atento. E os quadros proliferativos, como eu estava falando anteriormente? Aqui eu botei os 3 exemplos. Nessa primeira foto, a gente está vendo ali no nervo óptico coberto por aquele emaranhado ali de vasos. O que é aquilo dali? São neovascularizações da papila, que surgiram a partir da papila, crescendo para a cavidade vítrea, e esse emaranhado de vasos ali tem uma grande chance de sangramento e de gerar complicações mais para frente. As neovascularizações, elas não ocorrem exclusivamente na papila, elas também ocorrem pela retina, né? Então a gente está vendo ali na arcada temporal inferior embaixo, também na temporal superior, outras áreas. Então a gente tem neovascularização da retina e neovascularização da papila. No segmento anterior, vocês veem ali na íris, o crescimento de vasinhos ali, também ali na margem pupilar. Isso daí é um quadro gravíssimo, porque quando a gente tem neovascularização no segmento anterior, e como a gente vê ali no seio camerular também o crescimento de vasinhos anormais, perdão, a gente tem o risco de uma das complicações mais graves da retinopatia diabética, que é o glaucoma neovascular. O glaucoma neovascular, assim, quando ele se desenvolve, ele já torna muito, muito difícil a gente conseguir controlar e a gente conseguir ter uma boa visão no decorrer do tratamento dessa doença. E aí a gente entra nas complicações. E aí esses pacientes que até então tinham boa visão, apesar de terem quadros bastante... Obrigado, Valéria. A Valéria é tão gentil. Estava até fazendo uma publicidade. Uma água aqui. Então a gente tem ali hemorragia vítrea, né? O sangramento, a gente tem o descolamento tracional da retina, dessa proliferação que ocorreu anteriormente, que repuxou a retina, e ali uma hemorragia, vocês veem no segmento anterior, um ifema que a gente chama, né? O sangramento naquela região, já num quadro de glaucoma neovascular. E aí a gente está falando todos de casos graves, de casos que vão precisar de tratamento cirúrgico e onde a chance do paciente perder a visão é muito grande. E o edema macular diabético, que é a principal causa de perda visual em diabéticos, é quando a gente tem esse inchaço na área central, na mácula, no centro da visão. Então a gente tem na tomografia de coerência óptica o exame que é o padrão ouro, para a gente diagnosticar, a gente vê a retina espessada, com líquido dentro da retina, com exudatos lipídicos, na angiografia a gente vê esse vazamento difuso. Então, assim, aqui só para mostrar como é uma documentação do edema macular diabético, antes da gente entrar basicamente como a gente vai tratar esses pacientes. E como que é o tratamento deles? O tratamento, na realidade, por isso que eu falei da importância da clínica médica, não começa conosco. Ele começa no controle, na realidade, sistêmico desses pacientes. A gente sabe que dieta e estilo de vida são importantes para retardar o aparecimento da doença, para controlar a progressão. Controle glicêmico e metabólico, né, são fundamentais. A gente sabe que isso também vai atrasar o desenvolvimento da doença e diminuir a progressão, mas a gente coloca ali no meio a avaliação oftalmológica periódica. Detecção precoce é fundamental. Quanto antes a gente detecta, mais cedo a gente vai conseguir instituir o tratamento e melhor vai ser o nosso resultado mais para frente. E a gente tem o tratamento ocular específico das complicações: antiangiogênicos, corticoide, laser e cirurgia, e eu vou tentar abordar brevemente todos eles. Porque falar de diabetes, retinopatia diabética em 15 minutos também é um desafio. Então, primeiro mito, né? Se o paciente está enxergando bem, não tem problema. Esse é o maior perigo.
né? Assim como o glaucoma na fase inicial, a retinopatia diabética também é assintomática, né? As pessoas têm boa visão, elas não estão sentindo nada, e ela pode progredir com poucos sintomas. Então, botei ali uma foto, ali é um paciente meu, com um quadro proliferativo, vocês veem que tem neovasculação nevrótico, tem até uma hemorragia pré-retiniana ali, subialoide, embaixo, mas é um paciente com 20/20 de visão. Ele enxerga normal, ele vê umas mosquinhas por causa do sangue, e às vezes a pessoa pensa em mosca volante como mosca volante que a gente tem por conta da degeneração vítrea, do descolamento posterior do vítreo, mas na realidade ele já tem um quadro proliferativo de diabetes e ele está com muito risco de ter uma perda visual acentuada. E por isso que a gente fala, quando muitas vezes a gente já tem a baixa de visão, a gente já perdeu a janela ideal de tratamento. Se a gente tivesse diagnosticado isso antes, a gente teria tratado, talvez não tivesse desenvolvido o quadro proliferativo, talvez não tivesse sangrado. Quem controla a glicose não tem retinopatia. Esse é o mito número 2, mas ele é um mito meia-verdade. E é importante a gente destacar isso, porque a gente considera de extrema importância o controle da glicose, né? A gente sabe que quem controla a glicose rigorosamente, né? E além disso tem uma dieta saudável, tem um estilo de vida que inclui exercício físico, que inclui controle de peso, ele vai ter um desenvolvimento da retinopatia diabética mais lento, a progressão vai ser mais devagar e a gente vai também diminuir o risco de complicações, sangramento, glaucoma neovascular, isquemia e outras alterações que podem levar à perda de visão. Terceiro mito, insulina piora a retinopatia. Por que que se fala isso? Porque muitas vezes, quando o paciente tem o controle rápido da glicemia, né, principalmente quando isso ocorre em pacientes que já têm um descontrole glicêmico de longa data, né, pacientes que estão assim com um quadro muito crônico e eles fazem o controle rápido, a gente de repente nota uma piora da retinopatia, caracterizado principalmente pelo aparecimento das manchas algodonosas, que são esses pontinhos que a gente está vendo ali amarelos perto do nervo óptico, que correspondem a infarto na camada das fibras nervosas da retina. Então, esses pacientes com esse controle rápido, eles fazem uma piora. Essa piora, geralmente, ela ocorre durante o primeiro ano do tratamento e depois os benefícios do controle glicêmico adequado vão aparecer e esse paciente vai melhorar. Isso agora tomou uma importância maior por conta das canetas emagrecedoras. A gente teve meta-análise mostrando que os pacientes com descontrole crônico que começaram a usar canetas emagrecedoras, e eles tiveram emagrecedoras, mas na realidade são para controle do diabetes. Né? Emagrecedoras acho que é como a maioria das pessoas usa, mas na realidade não foi para isso que elas foram desenvolvidas inicialmente, né? Então, assim, usando essas canetas para o controle do diabetes, esses pacientes também desenvolveram o mesmo tipo de alteração. Eles também tiveram uma piora inicial da retinopatia, mas que depois se comprovou o benefício que esse controle adequado da glicose e do diabetes levou também a uma melhora no controle da progressão e das complicações da doença. Outro mito também. As pessoas acham que podem assim, não, posso acompanhar isso e só encaminhar quando o quadro estiver grave, né? Só quando o bicho pegar é que eu vou mandar esse caso lá. E a gente sabe que, assim, por que muitas pessoas se baseiam nesse mito, né? Nessa afirmação que é falsa? Porque quando o paciente já tem algum grau de retinopatia e a gente sabe que ele vai eventualmente progredir, os estudos mostram que a gente consegue evitar o risco de perda visual severa em 90% ou até mais dos casos. Então, se já tiver acontecido alguma coisa que seja ruim, você tem uma grande chance de, instituindo o tratamento, você conseguir reverter. Mas, por outro lado, se você monitora frequentemente e se você institui o tratamento de forma precoce, o seu resultado visual é melhor ao longo do tempo. E outra coisa que é muito importante, principalmente quando a gente fala no custo da medicina hoje, pensa que esses pacientes já fazem vários tratamentos e eles ainda vão ter que fazer injeção no olho, injeção às vezes todo mês, a gente tem uma economia financeira substancial, não só para o próprio paciente quando ele paga do bolso dele, como para o plano de saúde e principalmente para o SUS, né? Que já tem tanta limitação para o tratamento. E o mais assim chocante para nós, isso é reflexo de vários estudos, é que às vezes mais do que 50% dos pacientes, quando têm o diagnóstico do diabetes, não fazem exame com pupila dilatada. É lógico que isso vai variar da qualidade do clínico que está atendendo ele, da qualidade do hospital que ele está, né? Às vezes o paciente está numa situação onde ele não consegue ter o acesso à oftalmologia, isso é bem verdade, mas assim, depende também muitas vezes do paciente. Às vezes o paciente não dá o devido valor, o médico faz o pedido de exame de fundo de olho e não explica adequadamente, e esse paciente muitas vezes só vai diagnosticar
né, a retinopatia muito mais à frente, quando ele começar a ter sintoma, ou quando ele voltar para o acompanhamento, às vezes 1, 2, 3 anos depois, e aí cobrar dele, mas você fez o exame do fundo do olho? Cadê seu exame do fundo do olho? Ah, vou fazer, vou marcar e tal. E aí quando vai ver, esse paciente já piorou e a gente já perdeu aquela janela ideal do tratamento. Outro mito, né, isso pensando nos pacientes, às vezes, mais antigos, né, quando o laser era a nossa principal opção de tratamento, que o laser resolveria tudo. Ah, chegou com retinopatia, seja leve, moderada, grave, proliferativa, o que for, vamos fazer uma panfotocoagulação, vamos tratar. Isso também não é verdade, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no edema macular diabético, que não é o tratamento com panfotocoagulação, o tratamento que se fazia antigamente, que era o laser focal, o laser em grade na mácula, ele reduz o risco de perda visual moderada em 50%, ou seja, ele era benéfico, mas ele não era suficiente para a gente ter resultado bom de visão, porque você sabe que só 2% dos casos tinha uma melhora visual maior ou igual a 3 linhas, ou seja, eram muito poucos pacientes que melhoravam a visão de fato. Mas a panfotocoagulação para os quadros de retinopatia proliferativa, ela ainda continua sendo um tratamento fundamental. A gente comparando pacientes que realizam ou não realizam panfotocoagulação, a gente tem 50% de diminuição de perda visual severa e também de necessidade de vitrectomia mais para frente. Então, pacientes proliferativos, apesar de você poder tratar com antiangiogênico, tentar diminuir a quantidade de laser que você faz, de uma forma geral, e principalmente quando a gente fala de saúde pública, em pacientes com dificuldade de acesso, em pacientes que não frequentam, que não vão na clínica toda vez, que pede tal, que cansam do tratamento, que não tem tempo de ir ao tratamento, a panfotocoagulação é uma prevenção excelente das complicações que a gente tem mais à frente. Antiangiogênicos são só para casos extremos. Essa é outra coisa assim, ah, não, poxa, injetar o olho, tem que estar muito ruim, né? Senão eu não vou fazer injeção no olho, injetar todo mês, mesmo que depois de um tempo você consiga afastar um pouco, pois daí é porque o bicho está pegando. E não é verdade, né? A gente sabe que quanto antes a gente começa a tratar o edema macular diabético com a injeção dos antiangiogênicos, a partir do momento que existe edema, vocês podem ver, esse é um caso com pouquíssimas alterações de diabetes, mas que tinha um edema bem grande e que tratado cedo consegue regredir rápido, inclusive melhorar as alterações fundoscópicas do diabetes, melhorando até pequenas áreas de isquemia que o paciente tinha ali na retina nasal, como a gente conseguiu documentar. E isso e quando você atrasa o tratamento e esses pacientes fazem resistência ao uso de antiangiogênico, esse tempo muitas vezes você não consegue voltar atrás. Mesmo que você institua o tratamento, que você seja duro no tratamento, injete todo mês, muitas vezes esses pacientes já perderam uma visão que eles não recuperam de novo. Descolamento da retinopatia diabética não adianta operar. Isso é uma coisa que a gente pega, né? Eu que me especializei em retina cirúrgica e recebo esse tipo de paciente para tratar. Às vezes o paciente já foi a alguns colegas e que falam assim, ah, não, isso daqui não tem jeito, é melhor não tratar. Não estou dizendo que esteja totalmente errado isso. Às vezes você pega casos como esse daqui, uma retina toda engruvinhada lá atrás, com hemorragia, com uma isquemia extensa. Mas esses pacientes, na grande maioria das vezes, quando eles já estão te procurando como solução derradeira, eles só têm esse olho. O outro eles já perderam. Já perderam por glaucoma neovascular, já perderam porque esse olho já não tem mais percepção luminosa. Já são pacientes que já estão agora com um olho único que sobrou deles. Ou quando pelo menos eles têm os dois nessa situação, você tem 2 chances de tratar. Então, assim, são pacientes de alto risco, sim. São pacientes que podem perder a visão com a cirurgia, sim. Mas que a cirurgia talvez seja a única chance deles conseguirem preservar alguma visão útil no longo prazo. Então, o que a gente fala para esses pacientes são aqueles pacientes que, ó, não importa se eu tenho 10 fichas na minha mesa. Esse é o cara que tem que sentar, que tem que conversar, que tem que entrar a família, que você tem que explicar que vai operar uma, às vezes 2, às vezes 3 vezes, e que mesmo assim vão ter casos que, graças a Deus, são a minoria, que vão ter insucesso e que a gente não vai conseguir tratar. Então, muitas pessoas às vezes pensam, se Deus vai deixar cego, não sou eu que vou mudar. Eu penso de forma diferente, acho que a maioria dos cirurgiões de retina pensa que a gente tem que dar a chance desse paciente enxergar e assumir esse risco, que é grande, diferente como o Almir explicou muito bem na cirurgia de catarata, que é uma cirurgia de baixo risco, mas que tem risco, como toda cirurgia tem. A gente está falando de um tratamento de alto risco. Eu vou mostrar para vocês um caso. Isso aqui é uma vitrectomia, né? Então, esse aqui é um paciente olho único também, o outro já era perdido, estava com uma visão só de vultos, né? Percepção luminosa ruim, né? E esse paciente tinha um quadro proliferativo, ele já era panfotocoagulado, ele tinha um descolamento tracional no polo posterior, vocês veem ali em cima do nevótico, era só uma maçaroca fibrosa e sangue. Então, um paciente que não está enxergando nada, e esse pouco que ele enxerga só desse olho. A gente tem que tentar tratar esse caso.
Então, aqui só mostrando como é que é feita a cirurgia. Pode ver que é uma cirurgia delicada, né? Isso aqui só para mostrar como é que é feito. Então, a gente tem que ser muito devagar. Você vai tirando essa tração, você vai aspirando, né, o sangue lentamente. A gente vai gradativamente cortando todas essas adesões, vai segmentando, né? Porque se você puxar isso daí de uma vez, você rasga tudo. É igual como se você tivesse chiclete grudado no cabelo, né? Você não consegue tirar, você tem que cortar. Então, você tem que ir meio que separando cada fiozinho ali. E à medida que você vai soltando, você consegue gradativamente puxando essa placa fibrosa, que é o que na realidade está trazendo a retina para frente, né? E que está levando o paciente a ter um comprometimento e uma sequela grande na visão. Então, ali já um pouquinho num passo mais adiante na cirurgia, quando a gente consegue ir tirando toda essa fibrose, e aí vocês vão vendo que à medida que a gente vai cortando, que o tecido vai relaxando, que ele vai se abrindo, que ele vai assentando, e à medida que a gente consegue remover toda essa proliferação, a gente ainda faz uma remoção da membrana limitante interna. Remoção de membrana limitante interna é mandatória quando você tem descolamento diabético tracional e que envolve a mácula, né? Isso daí a gente já tem meta-análise mostrando que a gente deve fazer para esse tipo de caso. E ali complementando o laser em áreas onde antes a gente não conseguia acessar, mas que na cirurgia a gente consegue, e depois enchendo o olho de ar para que esse paciente possa dar um tempinho para ele poder cicatrizar. E aqui o aspecto ao final da cirurgia. E a gente vê o fundo de olho desse paciente, um paciente que estava sem visão e que recupera uma visão bastante boa, uma retina totalmente panfotocoagulada, mas com polo posterior preservado e com uma capacidade de enxergar, e muito provavelmente de uma forma definitiva, porque esse paciente já está bastante tratado, dificilmente ele vai continuar com uma produção de VEGF que vá desenvolver novos neovasos para ele. Então, take home messages, né, que eu destacaria. Primeiro, lembrar que retinopatia diabética é uma doença silenciosa, né, que esses pacientes vão passar muito tempo sem sentir nada, que o controle sistêmico ele muda o olho, né, então é muito diferente você tratar um paciente controlado ou descontrolado, não só do ponto de vista da instituição do tratamento, mas mesmo do resultado visual que a gente tem, que a classificação define o risco. Então, se a gente tem quadros não proliferativos severos, proliferativos e o edema macular, que são esses pacientes que estão no risco de perder visão e que a gente tem que instituir o tratamento quanto antes. O edema macular, ele não precisa o paciente estar com uma retinopatia avançada para ter, ele pode já ter algum grau mínimo de retinopatia e eventualmente já ter o edema macular. E que a monitorização e a detecção precoce são as coisas mais importantes e é o que a gente mais pede para o clínico geral, para o profissional da clínica médica, para o endocrinologista, que é que quando eles peguem esse paciente, eles não deixem de pedir um exame de fundo de olho, não deixem de dar para a gente a oportunidade de acompanhar esses pacientes mais de perto e evitar que esses pacientes venham a perder visão. Queria aproveitar também para convidar todos, agora dia 2 a 4 de julho, para o nosso 88º Congresso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que vai ocorrer aqui no Rio de Janeiro, no local onde é a sede da SBO. O Congresso voltou para o Rio esse ano e vai ser um grande prazer poder receber todos lá para falar de catarata, de glaucoma, de retinopatia diabética e de todos os temas mais abrangentes possíveis da oftalmologia. Muito obrigado, boa noite. E que logo mais o Flamengo estreie com vitória na Libertadores. Amém, amém. Ah, olha, Dico, eu vou te dizer, nada diferente do que a gente esperava enquanto aula, porque você é brilhante e a sua explanação é incrível. E a gente lembrando, né, que cada vez mais a população está ficando mais velha. Então, com isso, os casos de retinopatia diabética vão aumentar. E com isso, tudo aquilo que leva e é uma patologia multidisciplinar mesmo. Precisa da interação do endócrino, do oftalmologista, do clínico. E o clínico, agora, eu acho que tem uma função muito importante, porque são tratamentos longos, dispendiosos e muitas vezes, enfim. Então, o clínico tem que entrar junto também, e isso é a minha percepção, para apoiar o oftalmologista na questão do tratamento, porque às vezes aquele clínico ele já vinha acompanhando o paciente há muito tempo, e então a ligação dele com o paciente é mais intensa. Então, ele tem que dar o respaldo para que o oftalmologista possa seguir em frente, porque às vezes uns pacientes começam a desistir.
é um tratamento que começa a desistir, é um tratamento longo. Então, eu acho que o clínico aí tem que entrar junto para dar apoio ao oftalmologista para fazer o tratamento e, com isso, conseguir resultados, né? Às vezes o paciente tem um neovaso, faz o laser, aí sangra. Aí, na verdade, ele vai achar que o sangramento foi por causa do laser, mas não era. Era por causa do neovaso. Então, ele quer desistir do tratamento porque ele acha que foi o tratamento que levou ele a ter sangramento, não foi aquele neovaso da doença em si. Então, isso tem que ficar muito bem amarrado. Então, acho que aí os clínicos presentes têm que entrar junto e ajudar a gente nessa batalha, né? Isso que você colocou, Valéria, é super comum. A gente vê toda hora. Eu fiz a laser com o doutor fulano me cegou, né? Mas o cara já chegou com quadro avançado, o laser era o tratamento indicado, correto, mas ele evoluiu mal porque o quadro já era avançado e às vezes ele não deu continuidade do próprio tratamento porque ele achou que ele teve uma piora visual naquele momento. É difícil compreensão para o paciente, né, que as alterações glicêmicas precoces já são um prenúncio, né, do que pode acontecer, né? Então, existe uma expectativa grande, na verdade, com a redução de custo das canetas, vamos chamar dessa maneira, e de outras coisas, como, por exemplo, bombas de infusão de insulina, tudo, que a gente tenha no futuro, em breve, um controle glicêmico de tal ordem que isso se torne a exceção e não a regra, como você está colocando. Olha, depois dos 40 anos, o sujeito já tem uma chance, mais da metade dos pacientes, de desenvolver esse tipo de doença, né? E que, infelizmente, a gente vê que com o descontrole glicêmico é altamente progressiva. Eu tinha uma pergunta em relação aos antiangiogênicos, se depois de um certo tempo eles perderiam a sua capacidade de funcionar para eles, exatamente o que que faz com que eles não funcionem depois de certo tempo? Então, a gente, na realidade, tem duas situações aí. Uma é em relação à taquifilaxia propriamente, entendeu? Então, assim, nos antiangiogênicos iniciais, que eram fragmentos de anticorpos humanizados, a gente tinha mais chance de ter taquifilaxia, e realmente tinha. Mas depois, na própria evolução dos antiangiogênicos, esse índice de taquifilaxia diminuiu. A gente hoje vê isso acontecer menos. O que acontece, muitas vezes, são pacientes que não são responsivos. Então, um percentual de pacientes que a gente trata com antiangiogênico, eles não são responsivos. Por quê? Porque o edema macular diabético, ele tem um componente inflamatório muito importante e o VEGF é apenas uma das citocinas relacionadas ao quadro inflamatório que causa nele. A gente tem interleucina, tem outras, tem TNF-alfa, a gente tem outras citocinas envolvidas na gênese do edema que não diminuem a concentração delas quando você administra um antiangiogênico, ainda que o VEGF talvez seja o mais importante deles. Geralmente, esses casos, a gente passa para fazer corticoide. Corticoide tem um problema, corticoide tem efeito colateral. Então, a gente, por exemplo, tem aumento da incidência de glaucoma, ainda que transitório, né? Glaucoma cortisônico, na maioria das vezes, ele é transitório, porque o efeito do corticoide intraocular ele se esgota. A gente tem incidência de catarata. O Almir vai dizer, catarata não é problema, é solução. Pô, vou lá e tiro isso, essa daí está resolvida a catarata. Verdade, né? A catarata é o menor das complicações que a pessoa pode ter. Mas isso acontece com frequência. Tem muitos pacientes que já são, às vezes, operados de catarata e que eles não têm glaucoma avançado, porque o glaucoma avançado, se você, às vezes, fizer um corticoide, você tiver um pico de pressão, você pode estar realmente tirando fibras nervosas e comprometendo ainda mais o campo visual. Então, pacientes que não têm glaucoma, que já são operados de catarata, que você pode escolher o corticoide até como tratamento inicial para o edema macular diabético. É muito justo. Outros pacientes que são assim, são pacientes que às vezes tiveram eventos tromboembólicos potencialmente fatais recentes, nos últimos 3 meses. Então o cara acabou de botar lá um stent, né, para doença coronariana, teve um infartão, uma coisa dessa, um AVC, e você fala assim, poxa, será que eu vou fazer um antiangiogênico? A gente sabe que existe uma absorção sistêmica. Os estudos mostram que são, assim, drogas extremamente seguras, né? Mas existe um risco potencial. Se você tem uma outra medicação que você consegue fazer sem ter esse mesmo risco, você pode fazer também. Então, assim, eles não são o nosso único tratamento, ainda que eles vieram melhorando. Se a gente comparar do bevacizumab, né, que é o Avastin lá inicial, para depois para o ranibizumab, a aflibercept, faricimab, a gente teve uma evolução de qualidade, de efetividade e principalmente de intervalo entre as aplicações. A extensão do tratamento fez com que esses pacientes precisassem cada vez menos injeções ao longo do tempo, porque a duração das drogas ficou maior. Quando que você determina que o paciente não deve mais continuar a tomar um antiangiogênico e, por exemplo, o corticoide?
Quantas aplicações? 4, 5, 10? Como é que é isso? Na realidade, não é bem pelo número de aplicações, é pela resposta. Então, a gente está falando basicamente do tratamento do edema macular. Então, você examinou esse paciente, ele chegou, está com baixa de visão, você fez um exame, fez uma tomografia, você viu que esse paciente está com edema e você vai instituir o tratamento com antiangiogênico. Geralmente, a gente faz o que a gente chama de dose de carga. A dose de carga foi estabelecida na fase 2, lá dos primeiros estudos, mostrando que, assim, que esses pacientes que não faziam a carga, eles tinham mais chance de ter uma reincidência, e acabou, chegou um número cabalístico lá, que a grande maioria das pessoas faz 3 doses como carga, 3 doses mensais. Aí você reavalia o edema. Aí, se esse paciente teve uma melhora do edema, uma melhora da visão, e ele ainda tem um pouco de edema, você pode continuar. Se esse paciente, por exemplo, ele está sem edema, você pode escolher esperar um pouco ou começar a estender. Falar assim, eu vou ser mais proativo e eu vou começar a esticar as doses. Agora, se esse paciente não respondeu, ele continua com o mesmo edema ou pior, você tem que trocar para o corticoide. E o outro problema é a taquifilaxia. Quando o paciente já tinha respondido antes e para de responder, e aí você desconfia da taquifilaxia, você pode ou trocar para outro antiangiogênico ou trocar para o corticoide também. Então a gente tem armas no nosso arsenal que a gente consegue tratar. Tem uma pergunta aqui da doutora Maria Pia Sebal. Vitrectomia cedo em retinopatia proliferativa do diabético jovem. Sei que a catarata vai aparecer mais cedo, mas qual a sua opinião com relação a isso? Maria Pia pergunta muito inteligente porque ela entende do assunto, né? Então essa daí é uma questão que a gente tem assim muito grande, né, entre os cirurgiões de retina e eu. Meu pai é um dos melhores cirurgiões que eu já vi operar. Quando eu falo cirurgião, cirurgião de tudo, né? Então assim sempre assisti ele operar muito, então sempre um cirurgião muito elegante, com muita experiência. E meu pai sempre falou isso, né? Que meu pai vem de uma época onde a gente não tinha os mesmos recursos que a gente tem hoje, de antiangiogênico, de corticoide. As cirurgias talvez fossem não com o mesmo material, com a mesma qualidade, né? Com a mesma dimensão de pinças como a gente tem hoje. E ele sempre falou, N vezes ouvi ele falar, que diabético tipo 1, que você tem que operar precoce, porque depois esses pacientes viram esses quadros de retinopatia realmente assim intratáveis. Hoje é mais difícil a gente cair nessa situação porque a gente tem outros recursos de tratamento que você consegue, muitas vezes, ou não ter a cirurgia, ou fazer a cirurgia num olho já, vamos dizer assim, parcialmente tratado. Mas a verdade é que os pacientes diabéticos tipo 1, que a gente opera jovem e que tem sucesso, esses pacientes ficam muito bem no longo prazo. Uma vez que você retira o vítreo e você não cresce mais neovaso ali, e você faz uma panfotocoagulação, esses pacientes ficam bem no longo prazo. Mas cirurgia é cirurgia, né? Você tem risco. Então, assim, tudo é uma coisa que a gente pesa bastante. Tem uma lembrança aqui do Dr. Sérgio Fernandes, lembrar que a redução abrupta da glicemia piora a retinopatia. É aquilo que eu mostrei. É a questão quando você institui o tratamento com a insulina, você tem uma piora. Essa piora ela é transitória, aparecimento das manchas algodonosas. Os estudos mostram que depois de um ano o quadro já se reverte em benefício. Então você tem uma piora inicial e você pode observar essa piora inicial. Isso não significa que você tem que interromper o controle. Você tem que continuar controlando. Então, assim, é importante manter o controle por longo prazo. E a mesma coisa com as canetas, que foi já mostrado, inclusive, em meta-análise, né? Começou, acho que o primeiro resultado no Sustain, e depois as meta-análises mostraram. Me diz uma coisa assim, retinopatia diabética, proliferativa, neovaso, você vai lá, fotocoagula. Agora, não proliferativa, se você for fazer, vamos dizer, uma escala, a leve você poderia ficar em observação. E a mais, vamos dizer, não proliferativa, mas mais grave, vamos dizer assim, você já pensaria em fotocoagular ou você só pensaria se houvesse um sangramento ali? Então, essa é uma indecisão que, inclusive, na própria Academia Americana de Oftalmologia, eles fazem uma publicação muito bacana chamada Preferred Practice Pattern, onde eles, tipo assim, fazem um consenso de guidelines para várias doenças e retinopatia diabética é uma delas. Então, nos quadros que você tem não proliferativa grave, ou seja, que são pacientes que têm uma chance grande de evoluir para proliferativa, quase 3/4 desses pacientes vão evoluir para proliferativa no período de um ano.
Se você achar que você pode protelar esse laser, acompanhando esse paciente a cada 3 meses e tudo, você pode conduzir, mas é também, por outro lado, uma conduta de certa forma perigosa, porque o paciente pode perder acompanhamento em algum momento e voltar para você com quadro proliferativo. Então, eu, particularmente, explico para o paciente, mas eu já começo a fazer laser nesse tipo de caso. Eu acho que o benefício, a segurança que o laser vai te dar é muito maior. Porque você pensaria assim, eu não quero fazer, porque o laser não é um tratamento isento de efeito colateral, né? O laser, ele diminui o campo visual, né? Ele pode constringir o campo visual num paciente panfotocoagulado. Então, isso também pode causar uma perda de visão noturna, né? Se o paciente, por exemplo, dirigir à noite, pegar a estrada, né? Eles podem ter essa dificuldade. Então, você está pegando uma pessoa com visão ainda normal e falando para ela que você vai fazer um tratamento que vai prevenir ela de perder visão, mas ela vai perder visão, pode começar a perder visão naquele momento. É uma conduta muitas vezes difícil. Mas, por outro lado, pensando que você vai estar prevenindo uma situação onde a perda de visão dele pode ser muito mais severa e que tem grande chance de acontecer. Porque se ele virar um quadro proliferativo, você pode fazer antiangiogênico. Você tem estudos que mostram que você fazer antiangiogênico mensal, você consegue ter um efeito comparável ao laser sem a perda de campo visual, mas fazer antiangiogênico mensal por quanto tempo? Né? E os riscos de cada injeção? A injeção, ela tem um risco baixíssimo de complicação, né? Realmente é um procedimento muito seguro, mas existe endoftalmite, né? E aí a situação pode ficar muito pior. Bom, não sei se o Almir ainda quer fazer alguma pergunta, alguém da plateia, alguém daí do chat. Só tem uma pessoa aqui, só voltando aqui para o Almir, que é a doutora Marian Rachid, falou, só para a gente não perder, ela colocou só depois a pergunta dela para o Almir, falando em CPAP, o paciente que usa, se tem recomendação de evitar no pós-operatório de cirurgia de catarata recente. Acho que evitaria o uso do CPAP no pós-operatório recente? Enfim. Então, eu acho que a gente, em termos de perguntas, já encerrou, né? Não temos palavras para agradecer a presença aí dos nossos ilustres palestrantes, né? Eu acho que foi uma sessão muito especial, foi uma sessão diferente para a gente, porque foi uma abordagem clínica. A gente está acostumado em todas as nossas sessões a só um público mais de oftalmologistas. E hoje foi um pedido aí do Pantoja, da doutora Olga, de fazer uma sessão voltada para o público clínico. Então, eu acho que valeu super a pena para todos nós. Próxima sessão já retomaremos para o nosso público oftalmológico, mas aberta aos clínicos, como sempre, né? Muito bem-vindo todos que quiserem participar. E eu deixo agora para o Almir encerrar a sessão. Bom, então, mais uma vez agradecer a presença de todos, tanto online quanto presencialmente. Agradecer ao doutor Pantoja, à doutora Olga, pelo apoio de sempre. A gente está fazendo essas sessões. Hoje eu fui rever desde maio de 2018. Então, já temos aí uma temporada, tivemos aí um período de pandemia e quando aconteceu a pandemia, as sessões passaram a ser online. E com isso a gente mudou um pouco o formato, porque online a gente teve a oportunidade de chamar os colegas de fora, de São Paulo, de Belo Horizonte, do Sul, e isso foi uma troca muito especial. E agora a gente tem essa possibilidade de ter até uma sessão híbrida, como hoje. Não vamos fazer isso sempre, mas eventualmente, dependendo das circunstâncias, a gente faz sim, que é muito legal rever todo mundo pessoalmente, tá bom? Então, vou encerrar agradecendo a presença. Até a próxima sessão.